construção civil mostra que os investimentos estão no caminho certo. Além de segurar a crise e não deixar que haja uma queda do produto interno bruto do país, ainda gera oportunidades de emprego. Segundo esta professora do Departamento de Administração e Economia da UFLA, a construção civil é o terceiro setor que mais cresce no país. É um setor estratégico em termos de geração de renda, de emprego. Na verdade, épocas de crise, momentos de crise, é um setor que tem sendo incentivado a crescer. Então, no caso nosso específico, o Estado tem intervido, por exemplo, em termos de construção, liberando financiamento, reduzindo juros para financiamento de casa construção, casa própria, além de redução de impostos em alguns produtos que são específicos de construção civil, entre outros. Nós estamos falando no caso da construção civil. Então, a gente tem sentido que isso é um incentivo, né, a construção, e dessa forma as pessoas construindo mais, empregam mais. É um setor bastante sensível à intervenção do Estado no país. Além do mais, o governo, por exemplo, com outros tipos de programa de política pública, por exemplo, expansão universitária, no caso do REUNE, mesmo o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, onde os locais, os municípios têm sido beneficiados, onde existe uma universidade, outros programas similares, no caso do PAC, eles têm sentido, sim, a participação da construção civil, no caso, acelerando o desenvolvimento do município. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a força do setor na economia nacional em 2008 cresceu 8% e foi a principal responsável pela contribuição de 4,3% da indústria no PIB. Para a professora Cristina, o resultado de todo esse investimento reflete de maneira positiva na economia brasileira. Que em momentos de crise, onde tantas pessoas ficaram desempregadas pelo lado, por exemplo, da indústria, onde houve demissão, em caso de redução da exportação para países que tradicionalmente a gente já exportava, a construção civil vem repor um pouco dessa questão. Então, são questões assim estratégicas, onde deve ser estudado em termos de política pública para você não evitar, por exemplo, a questão da redução do consumo. Então, as pessoas trabalhando com renda, elas podem consumir, o consumo eleva a produção, que por si só passa a contratar mais funcionários. Para o secretário municipal de obras, a implantação de programas habitacionais é um dos grandes responsáveis por alavancar e aquecer o mercado da construção civil, principalmente no município. Hélio disse ainda que, mesmo diante de um cenário positivo, o crescimento do setor tem gerado sinais de falta de mão de obra qualificada. Tem sido liberado muito financiamento para a construção de casa própria. Em segundo lugar, a vinda de vários estudantes para a universidade, para a UFLA, e por último a gente também verifica uma situação da mudança do plano diretor em agosto do ano passado, que passou a vigorar em janeiro desse ano. Essa mudança trouxe algumas restrições à ocupação do terreno, a lei de uso e ocupação do solo foi modificada e dificultou um pouco a implantação de empreendimentos, principalmente verticais. Com isso, muita gente aprovou projetos no ano passado e está executando a partir de agora. E a gente verifica que também a mão de obra, consequentemente, está havendo uma demanda muito grande. A gente tem conhecimento até de cidades circunvizinhas que têm fornecido mão de obra para Lavras. Preocupa um pouco, mas por um lado é uma boa notícia, sinal que nós estamos empregando bastante e que estamos aquecendo também todo o mercado relacionado com a construção civil. Marcelo é inspetor-chefe do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Lavras. O órgão é responsável por 13 cidades da região. Ele explica como funciona a lei de ocupação de solo, implementada em Lavras, e o resultado para a construção civil do município. No final do ano, até agora no começo do ano, muitos proprietários de lotes, já sabendo que a legislação ia mudar, aproveitou para já fazer o seu projeto e já iniciar a sua construção para aproveitar a legislação antiga que dava a possibilidade de apropriar mais o solo dentro da área urbana. Então, por isso que hoje a construção civil em Lavras ainda está bem aquecida, mas o cenário em Minas Gerais e no Brasil todo ainda é muito tímido e caiu muito a construção civil. Você acha que para os próximos meses a tendência é que a construção civil se mantenha no crescimento? Olha, pelos informativos que eu tenho dentro do CREA Minas, estabilizou. Houve uma queda muito grande de anotação de responsabilidade técnica, mas nesse mês especificamente, deu uma estabilizada. Há sinais de crescimento por causa de incentivos do governo federal, principalmente na área de construção de baixa renda.
e no caso também daquele plano Minha Casa Minha Vida.